Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Crescimento Atômico. A gente sempre traz aqui empresários, gente forte no mercado que construiu a sua trajetória e a gente vai linkar os 6 pilares do crescimento atômico. Hoje eu tô com uma pessoa super querida que eu sou fanzaço dela. Primeira vez que eu ouvi essa mulher, eu me emocionei de uma forma que fazia tempo que eu não me emocionava, então vamos ver se hoje vai cair algumas lagriminhas aqui, mas eu tô com ela, que é estrategista de imagem personalista. Além disso, ela é empresária serial, palestrante, mentora de empresários. Ela é maravilhosa. Estamos aqui com a Leila Ama. E aí, Leila? Obrigada, querido, pelo convite. Um prazer estar aqui. Quero contribuir aí para a tua galera, né? Que legal. Eu fico muito feliz de ser convidada para vir aos podcasts, porque eu falo, gente, eu falo bastante. Não, mas a gente gosta assim. Eu falei, então tá, então vai ter bastante assunto. Bom demais. Leila, para quem não te conhece ainda, né, para quem não assistiu o seu podcast com o Joel J ou não assistiu alguma palestra tua, enfim, conta um pouquinho da tua história, mas a gente vai mergulhar, né, para o pessoal se orientar aqui. A gente vai falar um pouquinho da sua história pessoal, que é forte, pra gente entender de onde você veio, mas também vamos falar um pouquinho do seu negócio, como é que você construiu o negócio, né? Hoje você tem um grupo, né, de empresas com 3 segmentos diferentes, um faturamento relevante, uma equipe relevante, uma audiência relevante, vários produtos, várias estratégias, e a gente quer mergulhar um pouquinho também nessa parte da Leila empresária, tá bom? Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos do começo. Vamos do começo. Bem, a minha história, eu sempre falo, desde que eu me entendo por gente, eu estou reescrevendo a minha história. Logo, eu sou uma pessoa que tem facilidade para me adaptar com a dor, né? Porque a vida sempre me colocou diante dessa situação de, olha, até aqui, né? Tá ficando um pouco tranquilo, vamos embora um pouco mais? E meu maior sonho de vida era ter uma família. E eu sempre digo isso para as pessoas, se você tiver um único sonho, toda a tua vida será resolvida, né? E com 6 anos de idade, eu já tinha uma consciência muito grande para uma criança, e eu tinha um caderno onde eu anotava todos os meus sonhos, as coisas que eu queria. É muito madura, né, por conta das circunstâncias em que eu vivia. E eu escrevia sempre isso: eu vou casar cedo, eu vou ter uma família, porque venho de uma família desestruturada, enfim, um lar que nenhuma criança merecia, sabe? Mas é muito interessante porque ter vivido, né, nesse ambiente me tornou quem sou. É muito engraçado as pessoas dizerem assim, mas eu não dei certo na vida porque meu pai alcoólatra, minha mãe não sei o quê, porque minha avó... Eu sempre digo, olha, você só é quem você é por conta da tua história, né? Então não é apesar dela, mas por causa dela. Sim. Né? Senão, se você estivesse num cenário tranquilo, provavelmente a tua realidade seria outra. Enfim, eu venho para a vida e essa construção, fui criada pela minha avó e ela falece quando eu tinha 17 anos e eu fui entender o que era a vida. E a vida é dura, a vida é muito dura. Enfim, ela dá na nossa cara assim, a todo momento e quando você é muito protegido do mundo, como é triste. Por isso que hoje eu incentivo as pessoas, inclusive, olha... vai para a vida entendendo algo. Quando ela te colocar diante de uma situação, enfrenta aquilo, mas de forma rápida, para que você possa sair e sair mais forte, porque aquilo é um convite para mudança. Porque quando você cai no mundo e você entende que as pessoas elas não são legais, que elas são cruéis e que elas vão fazer de tudo para que você não chegue no teu resultado, aí você fala, poxa, quem está comigo? Eu, né? Eu e Deus. É o que vai sobrar dentro desse lugar. As minhas maiores conquistas, elas foram feitas em silêncio, não foi com alguém, com pessoas me aplaudindo, mas Deus estava lá me honrando em todas elas. E eu me caso cedo, me caso com 22 anos, quando a minha avó falece, eu venho para essa vida que eu estou te falando, e aí tive várias experiências de estar próximas de pessoas que, meu Deus, usuários de drogas, pessoas traficantes, enfim, que não tinha nada para me entregar de bom, porém, quando nós sabemos que caminho nós devemos percorrer, não interessa o que esteja acontecendo ao nosso redor, a nossa cabeça ela tem que ser muito boa para dizer, olha, se você se desviar, que seja um milímetro que seja para a direita ou para a esquerda, aí vai ser teu fim. E eu tinha essa clareza muito grande. E aí me caso cedo, e de novo meu caderno me acompanha até hoje. E nesse caderno eu escrevi, em 2012 eu quero ser mãe, em 2012 eu me tornarei uma mulher, provavelmente eu já vou ser milionária, porque, nossa, se prega isso com uma tranquilidade. Nossa, você não fez teu primeiro milhão ainda? Não é? Como se fosse algo tão fácil, né? E
quando eu completo 30 anos, toda aquela história que eu vivia, que era um conto de fadas, porque afinal de contas a vida deu uma trégua, ok? E aí eu passei a viver o melhor dessa terra. Eu que sempre fui uma pessoa muito curiosa, muito estudiosa, porque eu digo para as pessoas algo, não interessa de onde você tenha vindo, se você tiver curiosidade, você vai descobrir o mundo. E hoje cada vez mais, né? Hoje tá na palma da tua mão, e a um clique você tem o que você quiser de informação. E eu sempre fui desse lugar do luxo, eu sou formada em moda, eu sabia que eu ia para esse lugar, e de repente eu me caso e eu vivo tudo aquilo que eu tinha sonhado, né? De viajar, de conhecer o mundo, de ter acesso ao luxo, de viver essa experiência mesmo. E uma vida muito tranquila, só que a vida ela sempre nos prega peças. Ela vai sempre nos colocar diante de uma situação que pode ser que nós não venhamos a entender naquele momento, mas tem uma resposta. E com 30 anos, eu, feliz, saltitante, né, tranquila na vida, recebo a notícia de que meu primeiro marido havia falecido. Eu arrisco dizer que foi uma das piores dores que eu já vivi na minha vida, porque ali eu tinha uma certeza de que a minha vida estava resolvida e que nada, eu estaria segura, porque, olha só, eu venho de uma situação que a rejeição e o abandono se faz muito presente. Então eu estou ali de novo, diante de uma situação da rejeição e do abandono, né? Porque é isso que você pensa, pô, eu fui abandonada, essa pessoa foi embora. Na nossa cabeça, não é estou passando por um processo do luto, acontece, vai acontecer com todo mundo. Não, é mais uma vez a situação da rejeição e do abandono. Volta todos aqueles gatilhos tudo, e tudo, né? Absolutamente tudo. E aí como é que você se reconstrói dentro disso, né? Foi uma experiência que de verdade, assim, quando eu fiquei sabendo, eu me lembro até hoje, assim, dessa cena, a cena que eu me vi era como se eu tivesse me arrancado tudo, eu estava nua, literalmente, e correndo em um deserto. E na verdade era aquilo mesmo. É como se eu tivesse você vai precisar recomeçar a tua vida, mas nem as tuas vestes você tem dessa vez. Então você vai ter que se reconstruir de novo. Tudo. E aí como é que você se reconstrói dentro de uma situação da dor, né? Porque é muito difícil. O luto, falo que a morte é uma matéria que a gente vai muito mal. Apesar de saber que ela é real, né? A gente vai muito mal nesse tema. Porque se fala pouco sobre também, é sempre um tabu, né? Nós não queremos confrontar esse momento e hoje eu tenho um pensamento totalmente diferente com relação a isso, ok? E inclusive eu trago as pessoas para essa realidade, olha isso aqui, no final, cara, é todo mundo no mesmo lugar. Então presta atenção no que você está fazendo hoje no presente, porque o fim vai ser esse, né? Então, a jornada importa muito, a tua escolha importa muito dentro do que você está fazendo. E naquele momento, quando eu estou mergulhada na dor, eu queria uma fuga. Eu queria uma fuga porque eu queria minha vida de volta. Só que não é possível ter a sua vida de volta dentro do mesmo contexto. E eu vejo isso acontecendo com muitas pessoas quando elas ficam ali no problema, elas ficam na relação que está ruim, elas ficam no trabalho que está ruim, elas têm uma vida de merda, essa é a palavra. E elas se acostumam, porque nós nos acostumamos com o que é bom ou ruim, e essa pessoa ela não consegue sair daquilo e ela começa a culpar todo mundo. Se vitimiza, isso. né? Sim, sim. E todas as vezes que você se colocar nesse lugar, a vida vai te moer. Né? Então foi um lugar que eu nunca quis estar. Mas naquele momento eu falei, eu vou dar um jeito de buscar esse lugar do conforto. E aí eu busco um atalho. Então eu conheço uma outra pessoa, que foi uma pessoa incrível na minha vida também, mas eu não estava preparada para viver aquilo. Deus ainda estava me curando. E quando Deus chama para algo que ele diz, olha, eu preciso te tratar aqui em algumas questões, esse tempo você tem que respeitar, porque senão você volta lá pro final da fila. Ele fala, poxa, eu tô trabalhando em você e daí você vai lá e estraga tudo, eu vou ter que te pôr lá no final da fila de novo, para que você vá aprendendo ao longo da vida até receber o que eu tenho para você. Então, a gente tem que parar com essa mania de achar que Deus precisa de ajuda, quando Ele está trabalhando em nós, principalmente quando a gente se quebrou inteiro. Então foi logo em seguida, né, Leila? Foi rápido. Em 6 meses eu já conheci a pessoa e comecei casei muito rápido. Isso durou 2 anos, ok? Tá bom. Logo, meu caderno lá, que eu disse que eu seria mãe em 2012. De fato, eu me torno mãe em 2012, a Valentina nasce em 2012. Só que quando ela tinha 4 meses, o pai dela se suicida. E aí, realmente foi um lugar que me devastou. Porque eu pensei, caramba,
por que isso está acontecendo comigo, sabe? Por que de novo eu estou vivendo essa situação? Porque é muito comum a gente se olhar e dizer, eu sou uma pessoa tão boa, eu só faço bem, eu não mereço isso que eu estou vivendo. Agora, só de eu ter essa fala, eu já estou errando. Por quê? Por que o meu irmão merece e eu não? Porque Deus vai chamar algumas pessoas, vai dizer, olha, eu vou contar com você aqui, e é importante que você segure essa onda, porque eu te farei como um testemunho vivo. Né? Assim como foi a história de Jó. Eu não sei sobre a sua crença, enfim, mas e Deus ele não é só meu pai, ele é meu sócio, enfim, a gente tem uma relação muito de cumplicidade, e se eu estou aqui hoje é por causa dele. E aquilo, quando eu venho para esse momento, eu falo, eu não estou mais morando no fundo do poço, estou no porão do fundo do poço, e agora eu não estou mais sozinha, eu tenho uma criança, e como é que eu faço, né, para dar conta? E naquele momento, quando eu me vejo naquela situação, a única coisa que me sobrou foi raiva de como é que eu posso lidar com isso? E, de novo, a rejeição, o abandono. Como é que essa pessoa, pela escolha dele, me deixou aqui, dentro dessa situação? Eu dependia 100% dele, tanto emocional quanto financeiro. Primeiro casamento também. E, de repente, eu me vejo, de novo, né, nesse lugar do limbo, sem recursos financeiros e destruída emocionalmente. E quando eu me vejo nessa situação, eu digo para mim, eu nunca mais vou passar por isso na minha vida. Eu nunca mais vou colocar a minha felicidade, a minha segurança, a minha proteção em alguém. Porque se a tua segurança vier de alguém, você não tem absolutamente nada. Porque tempo e circunstâncias mudam a todo instante. E quando isso acontece, você se vê numa situação que você fala, e agora, o que eu faço? E isso é muito comum, muito comum. Pode ser a morte, pode ser uma traição, pode ser o teu marido que um belo dia chega e fala, não quero mais, tenho uma amante, eu vou viver, enfim. Acabou toda a tua história, né? E aí, como é que você se reconstrói dentro desse lugar? E naquele momento, o que sobrou para mim? Sobrou para mim o combustível que eu tinha, que era a raiva e não ter escolha. Eu não tinha escolha. E muitas vezes a única coisa que vai sobrar é não ter escolhas. E que bom, porque é nesse lugar que você vai fazer acontecer. E nesse lugar eu passei a fazer um trabalho voluntário no asilo. É tudo muito difícil e eu confesso a você que por várias vezes eu pensei em fazer a mesma coisa que ele, porque estava tão pesado, aquele fardo era tão pesado. Eu não pude ser mãe da Valentina, ela foi para o berçário com 4 meses e eu voltei a trabalhar, eu viajava a trabalho, eu não via minha filha. De repente ela não vê o pai nem a mãe, a gente foi abandonada mesmo, enfim, a família dele, e eu dependia daquilo. E hoje eu não julgo, porque para os pais era muito difícil, era como se fosse a lembrança daquilo. E eu falo, beleza, Leila, é você. E nesse lugar eu descobri um poder muito grande, que é o poder de uma autoestima elevada. E que esse lugar ele só é construído quando você se conecta com você. E essa é a maior ferramenta que um ser humano possui. E está dentro, e não fora. As pessoas estão em busca dessa resposta fora, não está fora. Está dentro. E eu fui fazer um trabalho voluntário no asilo onde eu fazia exatamente o que eu faço hoje, que era arrumar os idosos, pintar o cabelo, pintar a unha, pentear, maquiar, enfim, colocar uma vestimenta e servir um jantar. Porque quando a gente estiver muito mal, eu aconselho que as pessoas busquem fazer o bem para alguém. Você será curado, ok? E a primeira vez que aquilo aconteceu, quando eu olhei, eu vi a reação deles e me chamou muita atenção, porque cada um tinha uma reação diferente, que é, uns choravam, outros gritavam, outros sorriam, outros... E eu comecei a observar aquilo, eu falei, opa, existe alguma coisa que está atrelada à nossa imagem que diz respeito à nossa autoestima. Por quê? Onde se esperava morte, houve vida. Simplesmente porque foi mexido na aparência, tá? E muitas vezes nós vamos precisar mexer em lugares que certamente você não terá forças de fazer isso de dentro para fora, mas se for de fora para dentro também vai florescer, porque vai chegar uma hora que você vai olhar e vai falar, é isso mesmo, eu sou isso aqui. E eu passei a fazer isso comigo também. Naquele momento da dor, do luto, eu falei, é daí que vem o lustre de sua armadura. Que eu falei, eu vou começar a me arrumar todos os dias com a minha melhor vestimenta, maquiagem, cabelo. Eu sempre fui muito vaidosa, né? Eu sempre tive isso como um princípio na minha vida, porque isso é servir a Deus. Nós devemos ser imagem e semelhança dele, e isso aqui é para honrar a ele, ok? Só que naquele momento eu estava tão destruída que eu falava, poxa, eu não tenho nem de onde tirar isso. E eu passei a fazer isso comigo. E aí eu me olhava no espelho e eu falava, pô, eu tô vendo uma imagem forte. Então aquilo eu fazia para me proteger
de mim antes do outro. Porque eu também não queria que as pessoas ficassem, coitado, olha lá, perdeu 2 maridos, enfim, e aí tem uma filha. Falei, não, você não vai me olhar desse jeito, porque isso aqui é passageiro, isso aqui é momentâneo, isso aqui não vai durar uma vida, isso aqui vai passar. E eu identifiquei muito rápido que eu estava no inferno e eu passei por ele. Isso é muito importante dizer. Quando você identificar que você está passando pelo inferno, é importante que você passe de forma rápida, porque depois não é qualquer demônio que vai te queimar. Ok? E aí, eu olhava para o espelho e eu falava assim, nossa, cara, eu tô forte, eu tô bem. Então, assim, eu olhava a minha agenda como eu faço até hoje e dizia, de hoje eu dou conta. Mas se eu visse a minha imagem enfraquecida, eu teria caído em uma depressão que certamente teria me levado à morte. Com certeza. Mas eu lustrava a minha armadura para que eu visse uma imagem forte, por mais que eu estivesse destruída por dentro. E claro, isso me gerou comentários maldosos, tipo, nossa, eu vinha feliz. Meu, você é destruído, né? Você tá lá destruída. Só você sabe o que você está passando e a sociedade julgando e dizendo coisas horrorosas, que é o que a gente vê hoje, né? Então hoje eu não ligo para nada do que as pessoas falam. Nada. Eu falo, querida, você não tem noção do que eu fiz para estar aqui hoje, de pé. Então não é você que vai me desrespeitar, enfim. Você nem faz parte da minha vida. Então continua falando. Mas fica atenta para escrever meu nome direito. Mas fala, tá? Porque enquanto você fala, eu vou crescer. E aquilo me trouxe uma realidade diferente sobre o poder da imagem. E toda vez que eu saía daquele lugar, eu orava a Deus e dizia, Senhor, um dia eu gostaria muito de poder trabalhar com algo que eu pudesse tocar na imagem das pessoas e elas fossem curadas. E, obviamente, naquele momento, eu também tinha escrito no meu caderno que eu jamais casaria novamente, que eu ia viver para honrar a minha filha e por ela, né? Até porque eu falei, eu não vou submetê-la a uma situação que eu não quero que ela tenha que viver. Talvez de tudo que a gente vê, né? De abuso, de situação de deixar ela de escanteio ou gerar qualquer tipo de vulnerabilidade. Eu iria viver para proteger a minha filha e a mim. Só que a vida ela não funciona assim, né? Se eu tinha um sonho de criança, você tem noção do quanto isso foi alimentado no meu coração? E quando a gente tem um sonho e Deus sabe que aquilo também faz parte dos teus sonhos, chega uma hora que Ele nos acorda desse sonho. E a Valentina teve um problema de uma bactéria nas articulações e eu liguei para o pediatra e ele falou, você precisa passar com um ortopedista. E eu falei, eu não conheço nenhum ortopedista. Ele falou, pois eu vou te dar o contato de um médico que tem uma clínica na Ibirapuera e você vai levar. Ele é meu amigo. E quando eu fui, quem nos atendeu foi o Vander. O Vander é meu marido. E a Valentina grudou nele, no pescoço dele. Ela não ia com ninguém. Ela não via, aliás, presença masculina. Nunca mais, né? Nunca mais tive nada com ninguém. E ela grudou nele. E ele fala isso pra mim. É como se ela dissesse, me salva. Mas me salva da vida, sabe? E o Vander foi um cara muito gentil. Ele realmente se preocupou com o nosso caso. Eu destruída. E ele passou a me procurar, enfim, chamava para sair, e eu sempre, não vou, não tenho. Eu estava naquele momento numa concha, assim, eu falei, não vou abrir isso aqui para ninguém. Eu não quero isso e não vou me submeter a isso. Só que ele foi alimentando isso, mandava flores, me mandava mensagem, sempre me respeitou dentro do meu processo. E aí chegou uma hora que a gente ficou muito apaixonado, sem nunca ter se visto. Era tudo mensagem, era tudo. E eu olhava aquilo e falava, gente, esse homem é estranho. Porque é um homem bonito, atleta, médico, bem-sucedido. Eu falei, tanta mulher no mercado, eu toda, né? O que esse homem quer? Eu falei, isso aí deve bater em mulher. Alguma coisa deve ter de errado aí, né? Isso com que idade, Leila? Ela tinha 4 anos, então, a Valentina? Nessa época? Não, ela tinha 1 ano e 8 meses. Quando eu 1 ano e 8? Quando eu fui à consulta. Então 1 ano e 8 meses. Você tinha quantos anos, então? Eu tinha 32. 32. E aí, muito engraçado, porque o Vander, né, ficou e ficava nessa coisa. E aí, um dia ele me ligou e falou assim, eu estava no Rio a trabalho, ele disse, vamos sair amanhã para almoçar? Eu vou pedalar, enfim, quando eu voltar. Aí eu falei, não vou ficar com a minha filha, eu tô a semana inteira fora. Ele falou, então tá bom, então eu tô pegando um voo agora e tô indo para o Rio. Aí eu falei, misericórdia. Eu falei, não, imagine. Eu falei, eu não tinha feito nem a unha, eu tava daquele jeito, né? Eu falei, imagine, jamais. Eu falei, não. Então a gente sai amanhã. E aí eu deixo uma mensagem para as mulheres. Quando o homem quer, você, amor,
Ele vai fazer de tudo para estar com você. Então não há dúvidas, não é? Elas ficam, mas como é que eu sei? É muito claro. As evidências são muito claras, né? Então eu não precisei me esforçar para isso. As coisas foram acontecendo, houve um momento de conquista e nós saímos naquele domingo e nós nunca mais nos separamos. Que legal. E hoje nós temos uma família linda, que era meu sonho. O Wander, o sonho dele era ter uma família e 3 filhos. Nós temos 3 filhos, né? Porque ele era vem de um outro casamento e já tinha o Diego. Tá. Então, ele adota a Valentina e nós tivemos a Pietra. Então, 3 filhos. Olha só. E uma família linda. E eu falo, Deus sabe a hora de acordar os nossos sonhos. E é do jeito que Ele quer. É isso. Não era meu sonho ter uma família? Não foi daquela forma. Eu precisava ser forjada para eu fazer o que eu faço hoje, ok? E para ser um testemunho na vida das pessoas e dizer, vale a pena. Porque se você não tiver uma família, uma base, um amor e essa conexão com Deus, cara, não te sobra muita coisa. Não te sobra. Então tudo é por eles. E aí vem nesse lugar que você fala, poxa, como é que você começa a empreender, Leila? Vem desse lugar de eu tenho o porquê. Essa sua história é muito legal. E eu passei por coisas parecidas também. Uma pergunta que eu quero te fazer é, da onde surgiu a sua fé? E da onde vem a espiritualidade? Quando você teve esse relacionamento com Deus? Em que momento dessa sua jornada aqui? Olha, eu com Deus é desde realmente da infância. Por mais que eu não tivesse contato, eu cheguei a fazer primeira comunhão, a gente tinha ali catequese e tudo. A família católica. Sim. Mas não era essa conexão, não era essa conexão. Mas sempre, quando eu escrevia minhas coisas, eu sentia a presença de Deus muito forte, já desde a infância. É engraçado que eu vejo isso na Pietra hoje, tá? É? Nossa, a Pietra lê a Bíblia, ela quer saber as histórias, ela ora, ela é impressionante. Deus deve olhar e falar, gente, olha meu orgulho. E a conexão realmente que aconteceu com Deus foi quando a minha avó faleceu. E aí uma amiga me convidou para ir a uma igreja evangélica. E ali eu fui tomada pelo primeiro amor. E eu entendi todo o processo que eu tinha vivido com Deus, mesmo sem saber que era Ele. Porque é muito fácil identificar quando você tem conexão com Ele, comunhão com Ele, qual é a voz, né? Porque as pessoas até perguntam isso. Como é que eu posso identificar qual é a voz de Deus? Eu falo, olha, tem a nossa mente, tem a voz do diabo, tem uma voz que vem do coração e tem uma voz que vem é algo como se estivesse ao teu entorno. Então, ter o discernimento disso é só quando você tem comunhão e intimidade. Você só conhece alguém quando você tem intimidade. O problema das pessoas é que elas buscam a Deus quando elas estão mal. E Deus não é fim de feira. Né? Ele é o cara que você tem que... Não é o cara, ele é, né? A pessoa que você tem que ter comunhão todos os dias. Então, eu não saio de casa sem ter isso com ele. No carro eu ouço louvor, todos os dias eu falo dele na rede social. Eu amo, eu tô aqui falando dele, meu coração tá explodindo. Que legal. É isso. É real. Né? Isso. E aí eu queria trazer um pouquinho, porque a aliança estratégica, Leila, olha só, você falou da tua base de construção pessoal, para aí sim a gente falar de trabalho. Sim. Então, aliança estratégica, a gente fala que primeiro Deus. Então, Ele te deu identidade, Ele te deu uma proteção, né, do caminho, ou seja, você entendeu que, apesar dos apesares, tinha um propósito na tua vida. Sim. Isso é muito legal. Tem gente que se perde por não ter essa noção. Ele te deu essa noção do propósito e fez você entender todo esse processo como algo que ele estava te forjando, você usou essa palavra aqui. E uma outra aliança estratégica, eu venho de família cristã, meus pais são missionários, eu vivi uma série de coisas, eu conto isso na minha história também, a gente tem bastante conexão, né? É engraçado que a gente acaba atraindo pessoas para... Deus né? para mesmo. É isso. Impressionante. É isso. E a segunda foi a família. Minha história também tem essa busca por família, né? Eu fui noivo 3 vezes, então eu tava nessa busca. E foi quando eu consegui organizar a família. Aí agora a gente tem a filhinha, né? A Olivia, de 1 ano e 25 dias. Demais. Uma delícia. E é outro nível também do porquê. Né? Sim. Isso dá uma base excelente para a gente avançar no que a gente precisa fazer, porque o negócio é propósito, né? Ele tem que ter o propósito. Sim. O seu é cheio de propósito, né, Leila? E quando você tem essa coisa do porquê, porque eu até deixo esse questionamento, né? Naquele momento, a Valentina, naquele momento de muita dor, a Valentina foi o meu farol. Então, ela era o meu por quem, né? E muitas vezes na vida nós vamos dizer, por minhas forças e por mim eu não farei, mas por tal pessoa eu vou fazer. Então quem é o teu por quem? Por quem você
teria coragem de fazer além do que você está fazendo, porque ali você fala, poxa, pode ser que eu não tenha me sobrado nada de amor próprio, nem autoestima elevada, mas aquela vida e aquele amor me resgatou. E não é assim que Jesus trabalha com a gente? É isso. Exatamente Não é? assim. Então, é ter essa consciência. O porquê, quem é o teu farol, quem faria você levantar da cova, né, e ressurgir. A minha filha foi essa pessoa e graças a Deus, né, olha como Deus sabe de todas as coisas, porque se ela não existisse, certamente eu não teria dado conta. É isso. Eu não tinha, porque por mim mesmo, naquele momento, cara, que sentido tem essa vida? Então Deus vai lá e fala, ó, eu tô te dando um sentido e você vai entender o porquê. Que legal. Ou seja, Deus sempre cuidando de você, Sempre. né? E aí você usa a sua trajetória, a sua dor, você entende que tem uma transformação acontecendo dentro de você e você começa a desenvolver um trabalho. E aí vem a Leila, né, influenciadora, empresária, consultoria. Me fala agora um pouquinho sobre essa nova trajetória, né, depois do casamento, depois da construção da família. Como é que foi aí? Quando eu caso com o Vander, e aí quando eu engravido, eu digo pra ele assim, eu quero tirar 1 ano sabático pra eu cuidar da minha filha, porque eu não tive a oportunidade de ser mãe. E aí ele fala, não, amor, você pode ficar em casa o quanto você quiser. Só que isso nunca foi. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Então, eu não funciono sem trabalho. Mas eu falei, não, eu vou me dedicar a isso. Eu não quero babar. Eu quero saber qual é o choro da minha filha. Se é por fome, é porque ela tá suja, é porque ela quer colo, enfim. E uma mãe conhece, ela só conhece um filho, o choro do filho, quando ela vive isso, né, do dia a dia. Eu queria ter essa experiência. E aí foi incrível, 1 ano. Só que, por eu ser uma pessoa muito fazedora, chegou uma hora que eu falei pra ele, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu fui estudar fotografia, porque a fotografia pra mim também sempre foi um lugar de paixão desde a minha infância. Eu ganhei minha câmera analógica com 8 anos de idade e eu lembro que eu saía fotografando tudo pra entender o que tinha saído aqui. Então eu tenho uma coisa com a mensagem da fotografia, com a arte muito. Eu sou uma pessoa muito da arte, né? E eu tinha acabado de estudar fotografia e eu saio pra jantar com algumas amigas e 3 delas me disseram, por que você não vai ser consultora de imagem? Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E eu lembrei do que Deus fala, onde quando 3 pessoas te falarem algo, há uma confirmação da minha parte, ok? E aquilo queimou meu coração de uma tal forma que eu cheguei em casa e falei assim, amor, você não tá entendendo. Eu vou ser consultora de imagem. Ele falou, pelo amor de Deus, você não acabou de estudar fotografia? Eu falei, não, mas não é isso. A fotografia é um hobby. Na verdade, a fotografia veio para lapidar algo que eu vou precisar aqui. Ótimo. E realmente, né? Porque meu olhar é minucioso. Sempre foi, mas a fotografia lapidou isso. E naquela noite eu não dormi. Eu passei a noite pesquisando quais eram os melhores cursos, o que eu poderia buscar. E eu me matriculei na época na FAAP, estudei na FAAP, né? Para fazer a parte da consultoria. Só que eu venho de uma bagagem da moda de 22 anos. Então eu tenho uma bagagem gigante da construção de como é feita a armadura, né? Qual que é o processo para se construir uma armadura? E aí ali eu já tinha muita bagagem, já tinha uma bagagem de modelagem, já tinha bagagem de tecido, de aviamento, de qualidade, como é que se constrói isso? Então, e não só isso, da arte, né? Porque eu sou a louca da arte. Então eu vivo nesse universo sempre buscando esse lugar do belo, porque beleza importa. Ela não é relativa. Quando você olha para a natureza, é uma beleza que não é relativa. E é dessa beleza que contempla o divino, né? E aí eu venho para esse lugar e eu disse para mim, escrevi no meu caderno, se eu não for a melhor nisso aqui, eu estarei entre as três primeiras. Hoje eu sou uma referência no Brasil, na minha profissão, eu ancoro a profissão no Brasil. E é muito louco, assim, quando as coisas, elas têm que acontecer quando você está preparado. Porque Deus me preparou a minha vida inteira para eu chegar na minha missão. Porque eu nem chamo meu trabalho de trabalho, é uma missão, que é de curar. Meu trabalho é um trabalho de cura, né? Porque quando você tem a oportunidade de mexer e tocar o coração de alguém, ele te dá permissão para que você possa pisar naquele solo que é tão sagrado. E aí você começa uma transformação que é resgatando essa pessoa mesmo, falando, vamos dar uma olhada na tua história, porque as pessoas se perdem nesse lugar. Elas nem querem, e eu falo, isso é o que você tem de mais valioso. Não interessa como tenha sido, mas isso nunca ninguém vai poder te tirar. Há um poder nesse lugar. Então aquela frase que as pessoas dizem, o que te trouxe até aqui não vai te levar até o próximo passo, vai sim. O que te trouxe até aqui é o que vai te levar até o próximo passo, porque você precisa estar atento. O que eu precisei ajustar ao longo do meu caminho que me fez chegar até aqui? E óbvio, não é para ficar lá no passado. Você tem que ter saudades do teu futuro. Você tem que ter saudades do teu futuro. Dizer o que eu estou fazendo hoje para que eu colha o que eu desejo. E aí eu começo na consultoria.
Eu lembro que quando eu me matriculei na FAAP, eu já comecei um trabalho na rede social e meu marido dava risada, ele falava assim... Você não tem vergonha? Eu falei, eu? Imagine, vergonha do quê? Eu falava, nossa, de se expor e, sei lá, fazer esses posts. E ele fala pra mim hoje. Eu olhava aquilo e dizia, você não vai dar em nada, deixa ela brincar. Olha só. Só que no meu coração eu dizia, querido, você não tem ideia. Você não tá entendendo aonde isso vai levar. Você não tem ideia de onde eu vou chegar, porque a minha mente sempre foi milionária. E eu sempre fui essa pessoa de canalizar. Aquilo que as pessoas dizem, nosso universo trabalha. Não, Deus está trabalhando. Né? Deus está trabalhando dentro da tua força de vontade, da tua fé, obviamente, de colocar o pé e ele vai pôr o chão. E eu sempre trabalhei nesse lugar. Falei, Senhor, olha só, eu vou pôr o pé. E as coisas acontecerem até hoje é assim. E eu faço meu Instagram. Que ano que foi isso, Leila? 2017. 2017? É. Você começou no Instagram em 2017? 17. Que legal. Só que eu tinha um outro Instagram, tá? Que eu deletei e comecei do zero, outro em 2020. Ah, é? É. Você recomeçou 2020? Tudo. Não usei nem a mesma base. Já era para eu ter mais de 1 milhão de seguidores, enfim. Mas eu não me apego a números. Sim. Né? Porque não são números. Eu sempre digo isso para os meus. Vocês nunca serão um número para mim. A tua vida me importa. Então, quem está aqui tem muita importância para mim. E aí passou um mês eu fazendo conteúdo, apareceu a primeira cliente. Eu dizia isso assim, nossa, e se aparecer uma cliente, o que eu vou fazer da minha vida? Né? Eu falei, mas eu tenho meus professores, eu vou pedir ajuda, enfim. E aí eu marco um café com essa cliente e digo para ela assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que de todas as pessoas do mercado você me escolheu? Ela disse assim, porque eu sei que você vai resolver o meu problema. Naquele momento eu entendi, há uma autoridade nesse lugar que eu já consigo transmitir isso e a segurança de que de fato eu vou resolver o problema e eu vou mesmo. Porque eu falo que às vezes a gente chega alguma coisa nas nossas mãos e daí a gente fala assim, nossa, mas eu não sei fazer isso. Aprende, se propõe a fazer e fazer com excelência, não é de qualquer jeito. Porque o que é o luxo? Luxo é excelência. Todo mundo pode ser um artigo de luxo. E aí eu vim me posicionando para esse lugar, mercado de luxo, falando do luxo e falava do luxo e contando a história das marcas e trazendo isso, colocando as pessoas dizendo, a tua história é também um artigo de luxo, mas será que você tem de fato trazido para a tua vida conexões que agregam valor ou você está depreciando, né, a tua história? E aquilo foi fortalecendo, chegou a um ponto que a minha agenda ficou com uma espera de 6 meses, depois 1 ano, na pandemia, assim, explodiu. Eu pensava assim, a primeira coisa que aconteceu na pandemia, eu falei pro meu marido, pronto, meu negócio acabou. Porque as pessoas, elas queriam comprar só papel higiênico e carne. Eu falei, pronto, elas enxergam isso como futilidade, que não é. Né? Aí que tá. Porque a nossa imagem embala a nossa essência, que logo conta a nossa história, a nossa narrativa e é expressão para o mundo. E aí eu falava pro Wander, eu falei, amor, ferrou. E aí eu fiquei 6 meses em casa, como todo mundo. Daqui a pouco, quando eu abro minha agenda, eu nunca vi. O que eu tinha faturado no ano de 2019, em 6 meses eu tinha feito o dobro do faturamento. E aí aumentava o preço e não tinha fio. Eu falei, ó lá, amor, eu tô achando aqui que assim, o povo chegou na consciência de que eles vão morrer, mas eles vão morrer bonito. Plena pandemia. Não, como que justifica isso? E ali a minha agenda passa a ter 1 ano de espera. O que você percebeu que a pandemia trouxe essa demanda gigante? Óbvio, você já estava posicionada, mas o que mudou de percepção pessoal buscar isso? As pessoas passaram a olhar mais para si. Elas tinham mais tempo para se ver a casa. Alguns se perderam, que estão perdidos até hoje. Sim, né? sim. Segue no moletom e eu falo, eu nunca deixei isso acontecer. Tá, eu tava sempre lá com a minha galera do home office, né? Que fica lá e não se trata e tal. Não tá dando certo, não tá produzindo. Claro que não. Quando você põe um pijama, o que você quer fazer? Você quer dormir e assistir Netflix. É isso. Por quê? Cérebro, a mensagem que ele recebe é tudo que eu levo para ele. E muitas vezes é inconsciente. Não sabe o que é verdade, o que é mentira. Total. A informação que ele recebe passa a ser verdade. As pessoas passaram a se olhar. Foi o ano que mais teve reforma, lembra? Sim. E pessoas fazendo procedimento estético e mudança da imagem. Por quê? Elas se encontraram com elas mesmas, né? E outro porém, como eu não tinha como sair, eu tinha que colocar minha cara aqui. Mas como é que eu vou aparecer lá de qualquer jeito? Mas olha que interessante. Deixa eu pegar esse ponto da tua história, que a gente fala sobre o pilar time em velocidade. Cara, você se posicionou em 2017. Você já estava sendo reconhecido
reconhecida como autoridade, você já estava chamando atenção. Sim. E quando veio a pandemia, que o comportamento humano ali veio nessa coisa de se encontrar, de se olhar, de dar importância para isso, de cuidar da casa, de cuidar do corpo, você cresceu e soube super aproveitar isso. Sim. Então, Eu tenho esse feeling do... Eu sou muito sensível para perceber o que o mercado... Não é, isso não sou eu, é Deus mesmo, sabe? Que me dá essa direção. Sim. Os sinais de que tá no momento, que tá no movimento, que tá na direção, e você foi caminhando para isso, independente de entender, cara, que vai ter uma aceleração desse negócio. Sim. Você percebeu da tua própria história o quanto isso te ajudou, e você percebeu nos seres humanos que, cara, isso pode transformar vidas. E aí você seguiu, que era Deus te direcionando para isso. Sempre. Então o timing tem a ver com sinais, e sinais podem estar em todos os lugares, podem estar nas pessoas que você encontra, e Deus te falando também sobre o propósito. Que interessante. Principalmente nos né? detalhes. Deus está nos detalhes. Uhum. Deus está nos detalhes. Total. Então, prestar atenção no detalhe vai fazer com que você chegue mais rápido onde você precisa. E naquele lugar, chegou uma hora que a minha agenda tinha uma espera de 1 ano e eu não tinha mais nada para vender. Eu falava, cara, como é que pode? Mesmo aumentando. Eu falava, não, calma. Você colocou o ticket lá em cima. Lá em cima. E eu falava assim, isso aqui tá precificado errado. Aí precificava, chegou num ponto que eu dizia assim, não tem mais para onde ir. A gente vai cobrar mais? E as pessoas... Aí o que aconteceu nesse momento? Meu público foi totalmente peneirado. Eu cheguei no nível de pessoas que o dinheiro... Esse dinheiro era um dinheiro... que pra ele é um troco. Porque as pessoas ficam nesse lugar. Ai, mas e se eu cobrar caro, quem vai comprar? Você não vai trabalhar para esse público, você vai trabalhar para quem valoriza os teus serviços. É isso. Né? Então você começa a peneirar o teu público e dizer, não é para quem compra Renner, e tá tudo certo com a Renner, mas eu não vou fazer conteúdo para quem compra Renner, eu vou fazer conteúdo para quem está na Chanel, porque esse cara é o cara da experiência, é ele que viaja, ele que está acostumado com o servir, mas o servir de uma forma que para ele não vai querer minha alma. Tudo que eu entregava para esse cliente, ele falava, não, Leila, já tá bom. Eu falava, não, mas eu não finalizei. Não, mas já foi muito, já mudou muito a minha vida. Ele não quer a tua alma, ele está acostumado com experiências. Quanto mais baixo é o valor que uma pessoa cobra, mais trabalho ela vai ter com o cliente, porque nível de consciência é muito baixo. Esse é um ponto que você já falou do pilar mentalidade aqui. Total. O que os empresários têm de dificuldade disso, né, Leila? De entender o próprio valor, de entender realmente o quanto vira o jogo. Porque, assim, se a gente for fazer uma análise fria, se a gente pega uma pessoa que tem muito dinheiro, a imagem dela é muito importante. Sim. Né? Não é que a imagem de uma pessoa que não tem muito dinheiro, ou que não tem muito acesso ainda, não seja importante. É importante para te projetar. Foi assim com você. Sim, né? sim. Mas para uma pessoa que já tem isso, ela consegue capitalizar, monetizar, transformar, multiplicar muito mais. Então, o valor que você cobra para ela, que já não tem problema de dinheiro, vale muito. E né? vale, é uma pessoa que valoriza esse lugar. Porque alguém que investe em estudo, conhecimento, ela valoriza o serviço. Perfeito. Que é uma coisa muito desvalorizada no Brasil. A pessoa paga 500 mil num carro, mas ela não cuida dos dentes. Pois é. Ela não cuida da pele, ela não quer cuidar da imagem. Aí ela acha que aquilo vai suprir. Não vai, meu amor, porque não embala. Parece que tudo é fake, tudo é de mentira. Sabe quando uma coisa não anda do lado da outra? Não faz sentido. Eu vejo isso ao longo da minha jornada e como foi bom ver pessoas me buscando. Por exemplo, Cris Junqueira, no Nubank. Sim. A Cris é uma grande cliente e uma das minhas melhores amigas hoje. E a Cris, quando ela me busca, ela não tinha noção disso. Ela falava pra mim, Lê, eu sou muito boa no que eu faço. E já tinha muito resultado. E hoje, Nubank é a marca mais valiosa, acho que do Brasil. A Cris é uma mulher bilionária e ela entendeu esse lugar da imagem a ponto dela dizer, hoje, no Nubank, o que eu mais falo para os jovens é cuide da sua imagem. Porque eu achava que não precisava. Só que eu entendi o valor disso, Leila, porque eu mudei, isso mudou dentro da minha companhia, mudou, o meu marido mudou só de olhar para mim. Que interessante. Ela falou, o Rubens não quer mais qualquer roupa, agora ele só quer usar, sob medida. Eu falei, amor, existe outro mundo, né? Enfim, é muito legal levar as pessoas para esse lugar. O Joel, muito legal. Quando eu fui no podcast dele, ele falou, mas o que você acha que faz com que as pessoas paguem o seu valor sem questionar? Eu falei, porque eu tenho um conhecimento que eles não têm. Eu vou resolver um problema que se eles soubessem, eles já teriam resolvido. É isso. Então, quanto vale o conhecimento? Não tem preço. É isso. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre até crenças limitantes e mentalidade, né? Você mesmo falou que o pessoal te olhava como aos olhos,
talvez fútil, e tem esse preconceito. O que muda na mentalidade da pessoa que tem o preconceito e deixa de ter esse preconceito e entende o valor disso? Não como um fim, mas como um meio, como ferramenta, assim como o dinheiro é também, né? Sim. O que muda, Leila? Muda quando você entrega a história. Se eu falar pra você, tem uma bolsa Chanel, você vai falar assim, nossa, pra uma mulher, né? Por que eu tenho que ter uma bolsa Chanel? Ai, que futilidade. Eu não preciso ter uma bolsa que custa 50 mil. Isso daí é só para mostrar para as outras pessoas? Não. Aí eu falo, deixa eu te contar a história da marca. O que faz com que no mercado de luxo uma marca tenha 100 anos e ela siga sendo uma marca de desejo com lista de espera? O que faz com que alguém se comporte dessa forma? Tradição, valores, princípios e dizer, aqui é a minha história, sou eu que te convido a fazer parte disso. Não é porque você tem dinheiro. Quanto de intimidade você tem comigo para andar com algo que você... Não é o dinheiro. Você vai comprar uma Ferrari. Você não vai chegar lá e vai falar, vou comprar uma Ferrari, uma Lamborghini. Qual que é a tua relação comigo? Que intimidade nós temos para eu saber se você vai valorizar o meu produto ou depreciar? O mercado de luxo dá aula. Quando ele diz, faça com que as pessoas vejam a história. E aí, quando você entende a história, você fala, quero me conectar. Porque tem tudo a ver com a minha história. É isso. Você entende? Não pode ser, vou comprar porque está todo mundo usando. Não, porque senão não é de verdade. Qual é a tua narrativa dentro da tua história e o que você quer transmitir ao outro? É parecer um fantoche? Porque assim, quando eu vou no efeito de manada, eu sou só mais uma. E se eu estiver na contramão? Eu vou me destacar. E quando é que eu faço isso? Quando eu estou atenta a uma situação que não existe futilidade. Nós estamos falando de arte, nós estamos falando de história, nós estamos falando de princípios, de valores. É dizer, aqui você não faz o que você quer, porque aqui há muita história e não é você que vai entrar e bagunçar o coreto. Não vai. Você tem que entrar na minha história, porque eu estou te convidando. Mas se você fizer isso de uma forma que vai me depreciar, você está fora. Ferrari não faz isso? Teve um caso de um rapaz que comprou uma puro sangue. Sim. E a Ferrari pediu para devolver. Por quê? Porque ele diz, sei lá, não é o dinheiro, mas assim, você vai colocar o meu carro numa comunidade e o cara que está pagando uma fortuna nesse carro, ele quer ver a imagem dele associada a isso? Pode ser preconceituoso. É o posicionamento da marca. É o posicionamento da marca. E para ela está construindo isso há anos. E ela pode escolher isso, né? Ela pode escolher isso. Então... Você vai entrar numa Patek Philippe e vai falar, vou comprar um relógio. Não vai. Você vai entrar no Hermès e vai dizer, eu quero uma bolsa Kelly, uma Birkin, uma Constance. Não vai, querido. Qual que é a tua relação comigo? Deixa eu ver quanto você comprou no ano, para eu entender se você realmente gosta do meu produto. A Hermès, para você conseguir uma bolsa, você tem que pegar no ano ali, gastar em torno de mais de 1 milhão. Então você está dizendo, eu uso o seu copo, eu uso o seu lenço, eu uso a sua maquiagem, olha o meu sapato. Eu poderia ter escolhido em qualquer outro lugar, mas eu estou escolhendo usar o teu. Eu comprei uma joia, eu comprei uma outra bolsa. Aí ele fala, esse cara gosta, então ele merece estar comigo. Fala, na vida a gente não tem que ser assim? Com quem eu ando? Você traz isso para a pessoa como ela como marca, ela como história, ela como se valorizar, é isso, né? Sim. Você projeta isso para dentro da pessoa. E a moda, ela nunca foi fútil. A moda é uma expressão de arte. Logo, eu digo ao outro, numa comunicação não verbal, quem eu sou, do que eu gosto, quais são as minhas preferências. Dentro disso, a minha comunicação não verbal, ela é mais importante do que a verbal. Porque se eu tiver uma chance de ser visto na vida, vai ser através da minha imagem. Todo o resto eu preciso de uma oportunidade. Como é que eu levo? O que a pessoa levou de mensagem ao meu respeito? Aquilo foi positivo ou negativo? Talvez ali eu tenha perdido uma chance. Então, é estratégico. Tudo é estratégico. O que eu quero que as pessoas vejam? É autoridade ou uma pessoa que quando você olha, você fala, sério, que foi você que fez isso? Não acredito. Que o nosso cérebro ele vai trabalhar contra quando ele vê o negativo, porque é o mecanismo de defesa. Então, não há nada de futilidade. Não há nada de futilidade. Há muita arte. Que legal. E eu acredito também, não sei se você concorda, Lila, eu quero saber a sua opinião, é que são as referências. Então tem gente que às vezes se afasta e cria um afastamento de talvez pessoas que não estejam completas, que estejam abraçadas nessas coisas como se fosse o fim.
mas não estão cuidando do espírito, não têm os princípios e valores, estão fazendo coisas, né, que estão levando a caminhos de destruição. Sim. E aí as pessoas colocam, eu não quero ser assim, logo essas coisas que estão na embalagem, eu não vou me conectar. Crença Tem limitante. isso, não tem? Crença limitante. Ela veio de um lugar onde provavelmente ela ouviu muito que, você é pobre, você é feio, você nunca vai ter acesso a isso. Aquilo martela na cabeça da pessoa a vida inteira. Tudo que a gente passa na infância, se você não curar esse lugar, a infância é um chão que a gente vai pisar a vida inteira. E aí a pessoa tá lá, né, com a mensagem do pai, da mãe, e muitos não vão de fato chegar nesse resultado porque ela ainda, aquilo ecoa de uma forma tão alto que aquilo paralisa. Então, você olhar para esse lugar, tem uma crença limitante da pessoa dizer, não é para mim. A autoestima dela é tão baixa, ela sofre de baixa autoestima e ela diz, eu não tenho coragem nem de entrar na loja para ver o produto, porque a vendedora é melhor do que eu. Você entende? É muito baixa essa autoestima. Então, eu preciso primeiro trabalhar nesse lugar. Perfeito. Por que eu não me acho merecedora de usar aquilo? O que me fez achar que eu sou tão pouco, né? Para que eu não possa usar o que Deus me disse. Dessa terra você vai poder ter o melhor. Tudo não foi Ele que criou. Ele não capacitou o homem para fazer tudo que a gente tem de mais belo. Então, é para usufruir. Riqueza não é pecado. Riqueza é para servir mesmo. É papel, é energia, é frequência alta. E quando eu não vibro nesse lugar, eu vou viver realmente na miséria, nas mazelas, nesse lugar da crença que é muito ruim. A maioria das vezes é só crença limitante e ela perde a oportunidade. Se afasta, né, disso. Bom, vamos lá. Então, vamos prosseguir. Você com a agenda cheia, valor altíssimo, 1 ano de espera. E aí, o que você fez? Aí eu falei assim, já que eu não tenho nada para vender, vou criar um produto, um infoproduto. Vou vender algo que eu possa ensinar para as pessoas o que eu faço para o público final. Não era formação, porque as pessoas que me procuravam eram os clientes público final. Então, não conseguia vender nada. E daí eu falei, vou ensinar para eles. Porque assim, se ele pegar todo o método e aplicar, ele vai ter o resultado. Ótimo. Só que as pessoas têm preguiça, ok? Elas estão sentadas no sofá, vendo Netflix, elas pedem água. Mas não traz uma água. Põe aqui o puff para eu levantar minha perninha, né? Conveniência. E acha que as coisas vão... Não é assim. Mas criei o produto, falei, vamos entender como é que vai ser isso aqui. E faço meu primeiro lançamento orgânico, sem tráfego. Falei, deixa eu testar minha audiência, porque eu tenho uma comunidade muito forte. Uma galera que tá ali, e eu digo, não precisa ter 1 milhão de seguidores, você precisa ter fiéis. Sim. Né? Pessoas engajadas, né? Claro, se você tiver 1000 convertidos, você tem uma puta base. Ótimo. E aí fiz o lançamento orgânico, fiz 9 milhões. Que legal. Mas primeiro. assim... Não, primeiro, e eu vou te falar, eu fiz 1 milhão em 3 segundos, era uma coisa assim. É mesmo? Foi 1 minuto e 50, eu até tenho esses números. Tinha uma demanda... 1 minuto não, foi segundos mesmo. Até que eu brinco assim, eu falo assim, nossa gente, eu tenho que dar aula para o Érico Rocha. Dizer para ele como fazer 6 em 7 em 1 minuto. Né? E foi assim, no primeiro dia, eu abri o carrinho 2 dias, no primeiro dia a gente fechou o faturamento com 7 milhões 800 e alguma coisa, e no outro dia a gente fechou com 9. Se eu tivesse colocado tráfego e tudo mais, teria feito 8 dígitos, mas eu estava ali testando meu primeiro produto, meu Deus, quanta gente, como é que eu vou lidar com isso, enfim. Sim. Já começa aquele, não, deixa assim, né? Se fosse hoje... Outra cabeça. Outra cabeça. Mas fui indo com esse produto, esse é um produto que... Qual que era o ticket e o que você entregava? R$3.500. R$3.500. São, acho que umas 20 e poucas horas de aula. Tá bom. Mas absolutamente tudo. Então, eu tenho aula de visagismo, eu tenho aula de montagem de looks, eu tenho aula sobre cores, eu tenho aula sobre tecidos, eu tenho aula sobre... Para mulheres? Sim. 100% mulheres? Mas eu tenho produto masculino também. Já tem agora? Tenho. Que legal. Porque as mulheres falaram, pelo amor de Deus, monta um produto para eu ajudar meu marido. E o marido chama Cleiton, que é sem noção. E aí eu falo, beleza, vou criar esse produto. Eu lancei esse produto agora, em fevereiro. Que legal. E muito legal. Que legal. Mas o Estilo Ama é meu carro-chefe, que Estilo Ama é sobre amor. Então é sobre você se descobrir e trazer para a vida o que você realmente quer aplicar. Então lá você aprende simplesmente tudo o que você precisa saber sobre como construir uma imagem de sucesso. Que legal. Esse ainda é o seu principal produto? Não. É meu principal produto. É o principal produto. E você... Qual que foi essa jornada, né, de ser uma consultora que estudou muito, especialista, alto ticket, totalmente personalizado, 1 a 1, para essa cabeça da escala do infoproduto? Você teve ajuda? Você foi estudar isso, marketing digital, fórmula de lançamento? Ou você contou com
algum lançador, alguém que te ajudou a modelar isso? Como é que foi, Leila? Eu tinha um preconceito absurdo sobre isso. Eu tinha um preconceito de assim, ai meu Deus, esse mercado é de charlatão, as pessoas vão achar, nossa, tá vendendo curso. Só que realmente tem esse mercado. Só que tem muita gente incrível vendendo. Legítima, enfim, que tem uma jornada. Aquilo não é, lancei um produto. Para eu lançar um produto, eu estava há 7 anos no mercado. Servindo. E até hoje eu entrego, você não tem noção da minha entrega. E aí eu vou lá e digo, olha, gente, agora eu vou vender um produto. Mas não é qualquer produto. Eu vou entregar aqui realmente o que eu faço. E se você aplicar, eu corto um braço se você não tiver resultado. Então, com essa segurança, porque eu validei aquilo em milhares de mulheres, né? E há uma diferença dentro desse lugar, do cara que começa no digital e em 6 meses ele está lançando um produto do que ele não aplicou, do que ele não viveu, para uma pessoa que realmente viveu. Porque aqui viveu, ela vai te desviar dos buracos. Ela fala, aqui não vai dar certo, eu já passei aqui, processo. Não vai dar certo. O cara que só leu um livro e está montando um produto, ele é um charlatão, ok? Porque ele não tem nada de experiência. O que traz a experiência é a prática. Ok? E aí eu venho para esse lugar e eu fiz uma consultoria para Priscila Zilo e o Pedro Sobral, não sei se você conhece. Sim. Quando eles foram casar. A Pri me contratou para ajudá-la com o vestido. E depois eu fiz para o Pedro também. E naquele processo, quando ela viu meu atendimento, ela disse assim, cara, você é muito boa no que você faz. Você não tem infoproduto? E eu falei, não, eu nem sabia. Eu nem me ligava nisso, né? Falei, não, eu não tenho. E a Pri foi uma pessoa que me deu essa coisa do, putz, vamos pensar nisso. E ela falou, vou pra minha lua de mel e quando eu voltar a gente fala. Só que meu primeiro lançamento eu não fiz com ela. A Pri, nós ficamos juntas durante muito tempo depois. Nós encerramos ano passado. E a Pri é uma grande amiga, enfim. Mas ela fala, Lê, você é muito grande. Já não faz mais sentido. Você tem que estar com o teu time. E eu ficava com aquilo, mas Pri, vamos, porque eu tenho o apego, né? Mas nós somos bem amigas e acabou que... Foi uma aliança super estratégica naquele momento, Sim, né? então eu aprendi muito nesse lugar. Meu time também, obviamente, lançamento é uma coisa que não dá para saber. Você monta toda a estratégia, mas vai lá, você passa por pirataria, tua BM pode ser roubada, entre outras coisas. Às vezes o link tá errado, na hora de subir no checkout, eu falo, como é que você não viu isso, cara? Tem uma série de detalhezinhos, né? Que não pode dar errado. Se der, aquilo compromete muito o processo. E eu fui aprimorando isso, entendendo, porém existe uma coisa muito interessante. Desde que eu comecei no digital, ninguém nunca tocou no meu Instagram. Eu tenho ciúmes do meu Instagram. Então eu conheço a minha audiência como eu conheço as minhas filhas. Olha só. Então eu tenho uma proximidade. Se você quer vender muito, se você quer ter resultado, você gera conexão com as pessoas. Eu tenho isso com o meu público eu sou meio mãe deles. Eu dou bronca, aí eu ensino, aí tem um humor muito presente, enfim, eu falo de Deus. Então a gente trabalha muito dentro dessa linha da verdade. Que legal. De construção de um ser humano com caráter e a imagem dele embala isso. E eu nunca tive dúvidas. Eu sinto, olha como é doido isso, mas eu quando estou em lançamento, eu consigo sentir a vibração da minha audiência, como é que está o termômetro disso, somente pela forma como eles me devolvem. Que legal. Por quê? Isso é intimidade. É isso. Então as pessoas não querem isso, elas não querem trabalhar. Eu explodo os pontinhos do Instagram todos os dias. Vai ter dia que eu tô lá, vai ser 12:00, 1h, eu tô respondendo caixinha, porque eu tenho algo com o meu público que eu digo, essas pessoas se comprometeram, elas tiraram o tempo dela para fazer uma pergunta. Obviamente eu não consigo responder todo mundo, eu recebo diariamente 500 perguntas por aí, mas eu falo, eu tenho que honrar essas pessoas. Alguém tem que ser visto. Então eu tenho assim um amor. E eu falo para eles, eu amo vocês. Vocês mudaram a minha vida. Obrigada por acreditar no meu trabalho e por estar comigo nessa jornada. E eu sempre vou fazer de tudo para servi-los. Que legal. E aí tem os haters que eu gosto, né? Que fazem parte. Faz parte. Eu falo, esse cara é muito legal. Ele que trabalha para mim, cara. Não é? O hater é o cara que ele vai lá no teu post, ele comenta, ele começa a confusão. Aí o algoritmo não sabe que aquilo é positivo ou negativo, então ele já engaja teu post, aí ele manda teu post para alguém no WhatsApp para falar mal. Ele é o demônio. Só que assim, ele trabalha. Então eu tenho assim, ó. E você teve, obviamente, um olhar para isso e de aprendizado também, né? Aprendizado, cancelamentos, enfim, né? Que é importante. Quando eu vivi meu primeiro cancelamento, eu fiquei de cama 1 semana. Foi quando isso? 2022. 2022.
Foi meu primeiro cancelamento e é muito ruim quando você passa por esse lugar, porque a sensação é de que você está correndo e tem assim uma multidão de pessoas correndo com faca, com pau, elas vão te matar. É uma sensação de medo, de impotência, Sim. tão horroroso que eu não desejo pra ninguém. Sim. É por isso que muitas pessoas tiram a própria vida. Sim, é verdade. Porque é uma sensação do demônio mesmo. Porque aquelas pessoas, elas não querem que você peça desculpas. Elas querem que você morra. Elas querem te punir. Não, elas querem que você morra. Morrer. Essa é a palavra. E aí, quando eu me levantei, porque é isso... Só tem velório enquanto o morto tá deitado. O morto levantou, acabou o velório. Eu aprendi nesse lugar que delícia que é estar num cancelamento. Primeiro, você faz dinheiro. Segundo, você se fortalece muito, porque o hater, ele diz pra você que a todo momento as pessoas ficam lá, maravilhosa, perfeita, que não sei o quê. Quem é fraquinho da cabeça vai achar que, nossa, eu sou realmente o máximo, e constrói toda a sua base em cima disso, de elogios. Uma pessoa que se cria e cresce à base de elogios, na primeira crítica ela cai. É isso. E aí o hater, ele diz, você é feia, você não é tão boa, você não sei o quê, aí te xinga, aí você fala, é um lugar que ele te puxa pra realidade, de tipo, olha, você não é perfeita. Cara, é muito maravilhoso esse lugar. Porque eu não quero estar nesse lugar de ser endeusada. Cara, eu sou cheia de falhas, é bom, é importante que você entenda, nós somos iguais, ok? E o hater põe você nesse lugar. Então, a vaidade, o ego, ele fica no banho. Então, eu amo esse lugar. E eu amo cancelamento hoje. Até eu falo umas coisas, eu falo, vocês estão ouvindo o que eu tô falando? Não vamos cancelar? Né? Por quê? Você cria uma casca. Sim. Então, eu já tenho uma casca da vida. Aí eu aprendi a criar casca no digital. Nesse aí. Cara, só quem pode cancelar é o gerente do meu banco, porque se eu tô aqui, eu já fui aprovado, né, por ele. É isso. Foi só meu gerente, amor, tem esse poder. Que legal. Você que lute. Que legal. Então, vamos lá, Leila. Você foi de consultora prestando serviço 1 a 1 para o digital, fez lançamento, infoproduto, construiu aí, obviamente, uma experiência em lançamentos e tal. E quando que surgiu o outro negócio? Qual foi o outro ponto de inflexão na sua vida? O outro negócio sempre andou junto, né, da parte da publicidade, porque... Em que momento veio, né? Porque explica um pouquinho o que é essa Veio parte. desde o início. Porque o que eu entendi, aquela coisa, né, do olhar muito atento, eu entendi que tudo que eu uso, as pessoas querem saber de onde que é. Então havia uma abertura muito grande. Quem vende muito hoje? O influenciador. Principalmente se ele não for influenciador. Então eu não sou influenciadora, né? Eu sou empresária, enfim, tenho lá meu posicionamento e tal. Mas o que eu uso tem um poder muito grande para minha audiência, quem tá fora, e eles me veem como autoridade no que eu faço. Então a Leila falou, a água parou, né? E aí as marcas foram vendo aquilo e dizendo, cara, você zera o nosso estoque. E é real. Que legal. Não, de zerar estoque, tipo Zara, de zerar estoque. É surreal mesmo. De chegar numa Chanel e mostrar e aquela bandeja de o que eu quiser, de bolsa, aquilo vai esgotar naquele dia. Não tem crise. Não tem crise. E eu falei, pô, existe aqui dinheiro, né? E aí eu tenho um produto que é o Camarim, que é a minha comunidade. Lá dentro eu tenho um podcast, eu tenho aula tira dúvidas, eu tenho presentes. E o produto principal é um catálogo mensal que eu faço, é o meu personal shopper online. Porque quando eu fiz o Estilo Ama, a galera sofria, falava, pô, e agora? Eu tenho que ir para as compras, como é que eu faço? Porque eu queria estar com você. Eu falei, pronto, eu tenho um produto aqui na mão. Olha só. Que é estar com elas no personal shopper. Então eu faço todo o trabalho, a pessoa chega lá no digital, ela só clica e compra. Perfeito. Tem o link, tem preço, tem tudo. Tem tudo. É a comodidade, resolver o problema da pessoa imediato. Que legal. E quando eu fui para esse lugar, eu disse, caramba, aqui também tem negócio. Porque já que eu estou colocando as marcas, é interessante para eles. Claro, você tem uma audiência, troca. né? É uma troca. Então, virou um negócio, a publicidade virou um negócio. E isso foi muito estratégico para mim também, porque eu queria medir o meu poder no mercado, nesse mercado de produto físico. E eu falei, poxa, tem muito mercado. A ponto de eu provavelmente vou entrar para esse mercado, tá? De produto físico, porque hoje minha audiência já pede, e eu vejo que hoje eu já tô no calibre certo para entrar. Tudo meu nunca foi, nossa, vou fazer isso e vamos ver o que vai dar. Tem estratégia. Quando eu comecei na consultoria, até o ano passado, eu viajava o Brasil inteiro. As consultoras não fazem isso. Elas só tem de São Paulo. E eu falava, não, eu vou até a tua casa, eu quero ver teu armário, eu quero conhecer tua família, eu quero... Acontece
acontece que essa estratégia de muito amor, que realmente foi, eu fiquei conhecida no Brasil inteiro. Eu não sou conhecida só em São Paulo. Dependendo do estado, eu sou mais forte do que São Paulo. Olha, que interessante. Porque chego lá, o cliente faz festa e não sei o que, eu tô com Leila Ama. Então, e eu falei, gente, e eu sempre agradecendo a Deus, Senhor, quando é que eu iria ter a oportunidade de estar nessa cidade se não fosse meu trabalho? Então, sempre muito grata por tudo. E eu amo o que eu faço. As pessoas me perguntam, você pretende parar? Eu falo, olha, só de pensar eu sofro muito, porque foi isso que me trouxe até aqui, e isso mantém a minha qualidade de pé, né? Então eu tenho aqui uma base, como é que está a minha entrega? Como é que está dentro da minha empresa? E quando isso ocorre, eu tenho um negócio realmente sustentável. Agora, reduzir muito isso, né? Porque hoje eu entrei com mentoria, eu sou palestrante também, enfim. Estou trabalhando em outros projetos de educação, que a gente vem forte dentro desse lugar para formação mesmo de outras profissionais, com a aprovação do MEC e tudo mais, né? Então, realmente um processo bem interessante, com provas, é um negócio pesado. E eu sempre fui vendo oportunidades. E a vida sempre foi se mostrando muito solícita e dizendo, olha, eu tô aqui para te servir. Porque é isso. Que legal. Então, olha só, vamos fazer um recap aqui, né? Começou como consultora, depois você lançou infoproduto. A comunidade veio em que ano? Ano passado. Eu lancei o meu primeiro produto em 2023. Em 2023. Então, 2024 veio a comunidade. Você, nos lançamentos, você acabava não tendo muita recorrência, né? Porque era dependendo dos lançamentos. Sim. O Estilo Ama sempre foi um produto que eu quis lançar ele uma vez por ano. Porque eu trabalho com escassez. Então, meu carrinho é assim, são 2 dias, quem quer comprar, compra. Não tem essa de conversar, vai esperar uma semana. Não, quem quer, faz. É aquela coisa do cara que tá afim de você. Ele vai fazer de tudo para estar com você. Então, não precisa de uma semana. Ok? Então, o Estilo Ama, o lançamento é uma vez no ano. A comunidade, ela é perpétua, então, a qualquer momento você pode comprar. O estilo, ele é lançamento. O curso de formação, que nós estamos terminando de gravar, mas ele não vai ser, de fato, o que eu estou preparando para o que eu quero no presencial, inclusive. A gente tem os catálogos só da Zara, que a galera gosta. Que mais? Hoje eu tenho uma esteira com os 4 produtos. Também não quero estender isso muito, não tem necessidade. Quem se espalha muito enfraquece em todas as pontas. E é focar mesmo. E ainda atendo no presencial, e hoje eu tenho a oportunidade de fechar consultorias por 300, 400 mil. Que legal. Então, super high ticket para ter um acesso a um com você. Sim. Muito legal. Mas faço ainda online, cobrando um valor, um ticket que chega a 3.500, 4.000, que é 1 hora. Eu reservo 2 dias da semana porque eu falo, Senhor, você me trouxe até aqui. É minha obrigação ajudar pessoas que não podem estar comigo. Perfeito. E eu quero servir. Então, você eu reserva atendo... esse pedaço. E eu atendo o mundo inteiro dentro desse... Que legal. Que legal. Leila, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando você estava nesse lugar de high ticket, com a agenda toda lotada, e você foi para o infoproduto de 3.500, você... Escala. Escala. E a audiência, ela tinha menos poder aquisitivo, porque a pessoa do 1 a 1, ela geralmente quer conveniência, quer personalização ali no negócio, não é? Sim. Então teve essa coisa, assim? Teve. Entender os Sim. Porém, olha que loucura. Porque no primeiro lançamento, 68% das pessoas pagaram à vista. 68%? Eu falei, isso aqui tá precificado errado. Tá barato. Então, essas pessoas que consumiam o meu produto e já tinham feito consultoria comigo, compraram o produto. Olha. Olha como que são as coisas. Eu tive alunas que me disseram, eu nem sei se eu vou abrir esse produto, mas eu te devo tanto que eu estou fazendo para te honrar. Muito doido isso, né? E, claro, e tem pessoas que dividiram em 12 vezes. Meu Deus, eu consegui ter acesso a um produto seu e aquilo, sabe? E ela, ontem eu recebi uma mensagem de uma moça falando, você mudou a minha vida. Olha. Eu dei o Estilo Ama para ela, tá? Porque ela estava passando por uma situação, ela ganhou o Estilo Ama. Na época eu compartilhei a mensagem dela e as seguidoras juntaram um valor para ajudar ela no momento que ela estava passando de necessidade. E ontem ela mandou uma mensagem, Leila, eu consegui me reerguer, eu arrumei um lugar para eu atender, ela é fisioterapeuta. A minha vida hoje é outra e eu vim aqui para te agradecer porque foi através do Estilo Ama que eu tive a consciência de que eu podia mudar. Então sim, eu tive um público que precisava parcelar, mas muito pouco, até hoje é assim, mas eu tenho uma vontade de servir. Porém, aquilo que eu te falei, quanto mais baixo é o ticket, mais trabalho você tem, tá? Então, meu público, mesmo vendendo um produto que ele tem um ticket mais baixo, ainda é um público
qualificado. Por quê? Porque eu não vendo o produto, deixa eu te falar do catálogo da Zara, que é o produto mais barato que eu tenho hoje. Qual que é o ticket dele? 597. 597. Esse cliente é o cliente que eu ensino para ele sobre o high-low. Nós vamos usar a Zara para complementar com algo muito bom que você já tem no seu armário. Eu não quero você só na Zara, porque senão você não eleva teu nível de consciência. E fora desse lugar, existem muitas marcas que têm produto, inclusive até melhor, com custo inferior. Agora, o que te falta é conhecimento. Legal. Então, você já vai educando a pessoa. Total, meu público legal. É todo educado. Baita. Isso é muito legal. Mas não para por aí, né? A gente pode falar aqui que você já está com planos futuros ou não? Pode. Uhum. Porque a gente teve essa trajetória aqui nos bastidores, a gente falou, ou seja, você tem muita audiência, sim, você já entendeu sua esteira de produto, você já criou a marca forte, você já tem um modelo vencedor, né? Mas... eu venho para o equity. Vendendo para as marcas, você não tem um equity, né? É muito pessoalíssimo, né? O nosso mentor Flávio, ele fala muito disso, né? E aí você precisa criar um negócio que não dependa de você, sim, né? Pessoalmente. Sim. E o que vem aí pela frente? Marca física, e eu vou entrar na parte de educação muito forte. E aí é presencial. É tipo... é uma escola mesmo. Uma escola. Uma escola. Para formar outras Leilas. Outras Leilas, mas assim, com selo AMA de qualidade. É nesse legal. nível. Para a galera chegar nesse nível que eu cheguei, de poder cobrar, enfim. Hoje eu olho o meu mercado, inclusive fiz uma reunião com uma menina que o Joel pediu, ela cobra 5 mil. Eu falei, cara, você está pagando para trabalhar. Com certeza. Porque tempo você troca por vida. Quanto está valendo a tua hora? É isso. Não é um produto que você consegue, você tem margem. Então, o cliente, ele vem, me dá desconto. Não. Eu parcelo em mais vezes, mas desconto eu não dou, porque isso é sobre a minha vida. Claro. Eu estou deixando de estar com as minhas filhas, com meu marido, fazer qualquer outra coisa para te servir. Então, isso aqui não tem como negociar, é minha vida. Vale muito. Tempo é o maior ativo que a gente tem. Então, eu falei, você paga... não, mas aí eu quero ganhar 50 mil no mês. Eu falei, beleza. Quantas vezes você parcela? Parcela em 8 vezes. Eu falei... para você ganhar 50 mil no mês, você já fez essa conta? As pessoas não têm noção nenhuma. Não fazem conta. Não fazem conta. Então, assim, o primeiro lugar que eu vou trabalhar com as pessoas isso aqui é uma empresa. Você entendeu? Uma empresa tem mentalidade a pessoa tem que ter mentalidade de empresário. Vamos fazer conta? Vamos fazer conta para ver se isso cobre. Senão tem você fica no CLT. Tem que valer a pena, porque Com é muito certeza. risco, né, Leila? Muito risco. Não vale a pena trocar, ainda mais com uma taxa Selic dessa aí, que você deixa o dinheiro parado, ganha 15% ao ano. Tem que valer muito mais, né? Exato. Eu falo, não. E aí você até deprecia. E aí o que ocorre dentro do meu mercado? As consultoras têm uma coisa comigo, assim, de rivalidade. Ela não cobra isso. Como que ela chegou nesse lugar? Porque a pessoa que cobra 5... não consegue entender, né? Só que isso é construção. É construção. Isso é construção, é você chegar no público que, para ele, tá tudo bem pagar isso. Ele sabe que você vale aquilo. E, obviamente, você só pode cobrar até onde você entrega, que você não é doido. É isso. Então, se eu não tenho a minha entrega, você vai poder cobrar o que eu cobro? Não, você não tem minha bagagem. Você tem que passar pelo processo de autoconstrução. Sim, né? sim. Valorizar essa jornada. Mas eu faço essas contas. Já teve consultora que chega e fala, eu tô conseguindo tirar R$3.500 no mês. Eu falei, volta pro CLT. Né? Não vale a pena. Não vale a pena. Volta para o CLT. Não, porque aí eu estou empreendendo. Você está achando que empreender é abrir um CNPJ? Né? Empreender, meu amor, é ter o governo na tua cola, é ter o cliente, o funcionário. Todo o risco é teu. Né? Todo o risco é teu, por isso que não dá para brincar. A empresa é minha, vai ter as regras e ela precisa acontecer porque sou eu que estou em risco. E não é a empresa, é o meu nome. Eu sou a minha empresa. É isso. Você entende? É isso. Então eu sou bem... Eu não cheguei aqui à toa. É isso. Que legal. A gente está, então, 10 anos de empresa, 10 anos de empresa, a gente trabalhou para o mercado, tem muita conexão com os pilares aqui, eu acho que a gente já falou praticamente de todos, Leila, e eu queria fazer alguma pergunta no sentido de que mensagem você gostaria de deixar para o pessoal? E mais do que isso, né? Você fala de ilustrar a armadura. Antes da mensagem, eu queria te fazer essa última pergunta. Okay. Você fala de ilustrar a armadura, você fala que já passou por muitos processos, inclusive do cancelamento, que foi mais recente, que te deu uma outra casca. Então, quem é a Leila sem essa embalagem toda? Eu sou a mesma. Porque, como eu disse, isso aqui embala quem eu sou. Não tem personagem, tem verdade, tem muito conhecimento, muito respeito. Eu tenho um respeito enorme por mim. E esse é um ponto que as pessoas precisam entender. Quando você chegar em casa, você tem que se reconhecer
nu, né? Então, se eu não me reconheço nu, calma, você ainda não chegou nesse lugar. Então, eu sou a mesma Leila, vestida ou não, porque eu cheguei nesse patamar de dizer, cara, eu amo quem você é e obrigada pela nossa trajetória. E esse é o valor que eu tenho por mim. Eu me amo. Porque para você ser bom para o outro, você tem que ser muito bom para você. Só assim você entrega o teu melhor. E eu fui em busca desse lugar. E todo mundo pode. Ok? Desde que pague um preço. Esse preço ele não é barato, ele é alto, né? Ele custa. As pessoas perguntam sempre, nossa, como é que é ter sucesso? Eu falo, o que é sucesso? Não é? O que é sucesso para você? Sucesso era ter minha família. Então, sucesso para mim ele é medido por outra forma. Agora, se você está falando do financeiro, sucesso é renúncia. É choro, é ir doente, é deixar as pessoas que você ama, é correr riscos. Cara, é saber que é você com você. E que você vai construir no silêncio. E um silêncio que muitas vezes você achava que você poderia contar com pessoas que elas nunca vão comprar sequer um produto teu. Porque elas vieram do mesmo lugar que você e para elas é inaceitável que você tenha chegado no resultado que você chegou. Então não tem aplausos, tem Deus te honrando. E vale muito a pena quando Deus anda com a gente. Então ele não é só meu pai, ele é meu sócio. Todas as coisas, né, nós discutimos juntos e ele está sempre em todos os negócios. Então, antes de tudo, aprenda a se reconhecer. Quem é você? E perguntar, se você perguntar isso para a maioria das pessoas, elas não sabem dizer. É verdade. Então, eu fico nesse lugar da busca com a pessoa e é um trabalho realmente a 4 mãos e é de, ir no profundo. De profundidade. Profundidade. É isso. Muito Sim. bem. Leila, foi um prazer ter você aqui. Deixa uma mensagem para o pessoal que está assistindo até agora, que com certeza se impactou com a tua mensagem, com o teu propósito, com tudo que você se construiu. O que você quer falar para essas pessoas como mensagem final? Eu quero que você pense que se você for fiel a você, e se você for fiel à tua trajetória, e que se você entender que você não é quem você é, apesar da tua história, mas por causa dela, não haverá nada nessa terra que te impedirá de chegar no resultado que você precisa. Resultado é decisão. Se você tiver a clareza do que realmente você busca na sua vida, porque a maioria das vezes isso está numa nuvem, você nem sabe o que você quer. Mas a vida ela é muito objetiva. Ela diz, o que você quer de fato, porque até eu agora não entendi. E quando isso ocorre, você realmente passa a ter uma energia que é canalizada para aquilo. E se você não tem clareza sobre isso ainda, escreve sobre os teus sonhos. E eu vou te falar, se você pegar um papel e tentar escrever 20 sonhos, você não tem 20 sonhos. Aí você vai reduzir isso para 10. E eu convido você a reduzir para 3. Pega desses 3 um sonho e trabalhe em cima dele assim, noite e dia. E toda a tua vida será resolvida. Depois você me conta. Bom demais. Uma salva de palmas então para Leila. Que história maravilhosa. Gente, a gente fica por aqui. Mais uma história incrível para você aprender sobre os 6 pilares. Não é por acaso. Eu usei isso na minha vida para me autoconstruir. A gente acabou de assistir a Leila falando sobre os 6 pilares funcionando na vida dela. Legal pra caramba, né? Então, é isso. Até o próximo episódio. Um abraço para você.